Vamos dar início aos nossos trabalhos. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença dos amigos, de todos aqueles que nos acompanham, nos inspiram com todo amor para estarmos nessa caminhada de evolução. A nossa profunda gratidão a todos os benfeitores dessa casa que nos acompanham em todos os momentos de nossas vidas. Hoje vamos falar sobre o tema importante, que é a maneira com a qual nós procuramos nos iluminar. A maneira com a qual nós procuramos acender a nossa luz. A nossa luz interior. A luz tão importante para a nossa caminhada e importante também para a caminhada de amigos, familiares, de pessoas que caminham junto conosco. Quando vamos nos iluminando, nós vamos permitindo aos poucos que as pessoas que caminham conosco tenham também mais clareza, tenham uma maior visibilidade para fazer o seu caminho. Infelizmente, ainda existe uma dificuldade muito grande em nossa caminhada em fazermos com que essa luz se faça presente. E é exatamente esse estado de escuridão que muitas vezes nos colocamos é que dificulta a nossa clareza para caminhar, para fazer o caminho. E é sobre isso que nós queremos falar. Acenda ou acende a luz. Disse Jesus: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas, acima de tudo, em cima do velador, para que ilumine todos os que estão no ambiente. Mateus 5,13. É curioso essas metáforas, essas colocações feitas por Jesus em seu tempo. Quando falava dessa forma, do que Jesus falava propriamente, ou tentava nos transmitir, ainda de uma forma tão presente nos dias de hoje. Essa luz que nós acendemos na candeia e nunca deve ser colocada embaixo de um sítio onde ela fique não iluminada, é exatamente para que nós possamos compreender a importância de iluminar através da informação, do conhecimento, da boa nova que liberta. Quando nós procuramos transformar a nossa pequena luz, essa pequena luz que vibra dentro de todos nós temos maior facilidade em fazer com que todos aqueles que caminham conosco possam de alguma maneira, possam de alguma forma ter mais clareza, ter mais compreensão em tudo aquilo que de fato é necessário em termos de caminhada. Agora há pouco, quando falava, mesmo com a Judite, com o Pedro, sobre alguns episódios que cada um vivencia a sua maneira em termos de provas. É muito comum quando nós estamos diante de uma situação que nós julgamos não ter meios ou ter formas de lidar com a situação. O que surge normalmente? Um desespero, uma apreensão, uma ansiedade, quando principalmente nos sentimos impotentes diante de um determinado problema que nos acontece. Quantas vezes somos surpreendidos na nossa família ou conosco com uma doença.
Quando isso ocorre, e nós procuramos todos os recursos, muitas vezes, médicos, e por vezes não conseguimos ver uma solução. Não conseguimos ali ter uma luz que nos traga uma clareza de como me portar diante de um cenário como este. Quantas vezes perdemos, vou utilizar o termo perder, porque é o termo mais usual, porque ninguém perde nada. Mas nós somos educados a ter essa ideia da perda. E a perda que eu me refiro aqui é a morte biológica de uma determinada pessoa que amamos. Quando ocorre também uma morte biológica de um familiar, de uma pessoa amiga, de alguém que temos uma grande afeição, quantas e quantas vezes nós não entramos num processo de revolta, de tristeza, de indignação, por nós não compreendermos por quê. Por quê? Hoje eu falava com uma pessoa e ela me disse assim, sabe, eu tenho um grande conflito com as igrejas. Para mim nada daquilo que é falado faz sentido. Vejo e compreendo sempre como um grupo de interesses que nada tem a ver com aquilo que sempre foi falado. Por isso, eu não me conecto nada com essa questão das preces, com essa questão das orações, de certas meditações, de certos ensinamentos hoje pregado nas igrejas. Eu estou ouvindo aquela jovem e tive a oportunidade de ajudá-la naquele momento. Naquele momento eu pude me sentir um pouco essa tal pequenina luz que ajuda ela a visualizar a sua estrada. E como eu estava dizendo agora há pouco, nós observamos famílias, muitas vezes, que é surpreendida com uma perda, que é uma morte biológica de um familiar. Vemos famílias que são surpreendidas de que forma? Com uma doença muito grave, ou uma doença julgada incurável. E tantos outros problemas que surgem. E diante desse cenário de dificuldades, o que nós observamos? Que essas pessoas se encontram na escuridão. Elas tentam buscar uma luz lá no fundo do túnel, a fim de ter um certo alívio, um certo consolo. Por vezes pessoas que julgavam que tinha tudo, que estava tudo muito bem, porque tinha uma vida financeira equilibrada, tinha a família toda em ordem, e de repente acontece algo que desestrutura completamente. E quando isso acontece, essa pessoa ou essa família passa a se sentir onde? Numa espécie de escuridão. O que fazer agora? O que fazer agora? É curioso que é exatamente em situações como esta é que nós passamos a ter a necessidade de buscar essa luz. Essa luz. Essa luz chamada Jesus. Muitos negam ou sentem dificuldade de compreender. Mas quando você é intimado ou convocado através da dor, a dor é uma excelente professora que nos ajuda a ver as coisas com outros olhos, principalmente quando você não tem mais esperança. Até o ateu, ele começa a ter ponto de vista diferente. Então, a dor, ela nos ensina nesse contexto. A dor é que nos leva a buscar essa luz, essa compreensão. E quando hoje eu falava com essa jovem, que colocava em causa uma série de questões, mas no final eu falei assim, mas eu acredito em qualquer coisa. Eu sinto que há qualquer coisa. Eu falei, que bom, eu também penso mesmo. Eu também penso como você, que há qualquer coisa. E essa qualquer coisa, as pessoas dão nomes.
as pessoas dão nomes. Algumas dão o nome de Deus. Na doutrina espírita vamos chamar de causa primária de todas as coisas. Porque a palavra Deus é uma palavra que foi atribuída porque nós não temos como atribuir uma palavra, dar uma palavra, o que é Deus. E quando ela me disse que havia qualquer coisa, começamos a conversar. Falei, a sua questão é que você está em conflito com as escolas religiosas. Mas perceba um detalhe. A sua questão é com as escolas religiosas. Nunca foi com Jesus. Nunca foi com ele. Até porque Jesus, quando aqui chegou, ele não estabeleceu nenhuma religião. Ele não criou nenhuma religião. Se nós podemos falar que Jesus tinha uma religião, essa religião chama-se amor. Porque a única coisa que ele propôs foi o amor. A única coisa que ele nos ensinou foi amar, foi perdoar, foi compreender, foi ter tolerância, paciência. Pelo contrário, ele combatia com seus ensinamentos na altura as religiões ou as escolas religiosas da época que pregavam alguma coisa e praticavam algo totalmente diferente do que se pregava. Eu disse para ela, infelizmente, hoje é verdade. A grande maioria das escolas religiosas nem sempre tem procurado seguir os preceitos, as bases que Jesus verdadeiramente ensinou, na sua simplicidade. Hoje observamos contradições constantemente. Mas disse para ela, mas não convém, não é de bom tom nós estarmos aqui a fazer uma crítica, uma observação a esta ou aquela escola religiosa. Porque o que nós temos que procurar, dentro das nossas capacidades, é seguir Jesus. E não seguir escolas religiosas ou líderes religiosos. Porque sempre que você confiar no homem, você vai se decepcionar. Sempre que você confiar no homem, você vai se decepcionar. Porque o homem é falível. O homem é o espírito que aqui se encontra em evolução, com inúmeras dificuldades no campo moral. E as escolas religiosas hoje são dirigidas por homens. Os líderes religiosos, homens, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades. Então não se fie nele, mas crie uma conexão com Jesus. Acima de tudo. Porque ele é a nossa luz. Quando passamos a ter essa compreensão, esse entendimento de como eu posso me tornar esta luz na vida das pessoas, tudo muda. Quantas mães que deram a luz a uma criança que nasceu com uma deficiência física, e essa mãe, diante desse nascimento, não lidou tão bem, não conseguiu lidar tão bem com aquilo que ela recebeu, ou com esse filho, com essa filha que ela recebeu. Não compreendendo a oportunidade que ela teve de poder contribuir para a evolução, para o crescimento espiritual daquela criança que nasceu com aquela mazela, com aquela dificuldade física. É curioso que nós temos um conceito de saúde, aquela pessoa que nasce com o corpo, com a estrutura fisiológica em pleno funcionamento. Porque nós ignoramos que as pessoas, nós não somos corpo.
Nós somos uma alma, um espírito, se assim eu posso dizer, que habitamos o corpo. E muitas vezes, as nossas escolhas infelizes, ao longo das nossas reencarnações, aquelas escolhas não tão boas, elas geram consequências. E essas consequências fazem com que você, ao reencarnar, ao ter uma nova oportunidade de estar aqui, para viver uma nova experiência, você volte também para reparar, para corrigir os equívocos do passado. Dessa forma, é natural que esse corpo biológico ele venha com alguma dificuldade. E quando você é mãe, quando você é pai desse ser que vem nessas condições, você está dando uma oportunidade para a regeneração, para uma restauração, para uma reestruturação desse espírito que retorna ao corpo, que retorna ao sítio, para ter uma nova chance de poder se tornar uma pessoa melhor, de poder corrigir, de poder alterar alguns padrões, alguns registros que ainda não estão tão bem. E é interessante, hoje nós observamos a preocupação constante de muitas mães através das ecografias, quando a criança apresenta alguma deformidade, quantas delas não são orientadas ao aborto? Quantos espíritos necessitam reencarnar para ter a oportunidade dessa reparação? Então, a luz da doutrina espírita aqui nesse contexto, ela nos ajuda a olhar para esse filho que nós recebemos, para essa criança que chega de uma outra forma, para ver essa criança com essa dificuldade como uma oportunidade. Uma oportunidade que eu estou tendo de poder contribuir com esse espírito que reencarna para reparar. E muitas vezes nós, por desconhecimento, porque estamos nas trevas, na escuridão, nós acabamos por não dar esta oportunidade para esse ser reencarnar novamente. Muitos desses espíritos que reencarnam com essa dificuldade fisiológica, volta já bastante diferente. Já regressa com um desejo muito grande de ser diferente, de ser melhor. Curiosamente, vamos observar que muitos filhos que nascem com o corpo biológico em perfeito estado, vêm com muitas deficiências do campo moral, em suas atitudes, nos seus comportamentos. E como lidar com o filho, como lidar com uma filha com essas dificuldades? Quando você tem a luz que te esclarece, que te auxilia no seu dia a dia, que te traz esse discernimento, você consegue olhar para esse filho, para esta filha, como uma oportunidade que eu estou tendo de contribuir para que esse espírito que hoje está nesta condição possa ser um ser melhor. Mas quando há esse desconhecimento, nem sempre nós temos a paciência, a compreensão, a sensibilidade para entender o processo de cada um, a dificuldade de cada um. Então hoje, estudar a doutrina espírita, esse conhecimento que você vai obtendo, ele te permite saber como agir diante da dor, como agir diante do sofrimento. Hoje uma mãe, desesperada, ela me contactou.
E ela me disse assim: o meu filho voltou a ter crise. Eu estou falando de uma criança de 3 a 4 anos. Ele não está dormindo. E por vezes, durante essa madrugada, ele me olhava e ria de uma forma sarcástica. Eu sabia que não era ele. Durante as noites, ele fazia isso e mais aquilo. Voltou tudo de novo. E claro, mãe, eu entendi. Vamos estar ajudando. Depois da prece e da envolvência que ela fazia, ela chama seu esposo. Tudo se acalma, mas ela estava muito cansada. Horas e horas acordada, diante daquelas dificuldades. Ela falou assim: o que eu posso fazer a mais? Me dê uma luz. Eu estou desesperada. Com uma criança, menos de 5 anos. Então vocês imaginam uma mãe ou um pai que desconhece ou que não tem essa luz que traga uma clareza sobre os aspectos demonstrado por uma criança como esta. Na sua grande maioria das vezes, ele seria intoxicado com uma grande quantidade de medicações para dormir. Para dormir. Porque quando não se sabe a causa, nós inventamos uma. E a solução, na maioria das vezes, vai estar sempre pautada em medicações que vai te colocar você para dormir. Porque dormindo você não importuna. Mas nem sempre procuramos entender o que está por trás dessa situação toda. Mas curiosamente, esta mesma criança, em muitos momentos, ela tem algumas atitudes com o pai que é muito estranha. Tão pequena, mas afronta, bate de frente, tem grandes dificuldades de aceitar a figura paternal. Como entender isto, né? Uma criança tão pequena, por que tem uma atitude tão aversiva com o próprio pai? O pai que é carinhoso, o pai que é paciente, o pai que é doce, que está sempre ali. Como pode? Então é exatamente essa luz que traz esta base, que acalma. E conversando com esse pai, por vezes ele ficava descompensado. Eu falei assim: acalma, está tudo bem. Não entre por aí. O seu filho, ele não sabe, ele não tem consciência clara do que está acontecendo. Mas dentro dele ainda vibra uma energia de repulsa pelas questões mal resolvidas entre você e ele. E a vida, o universo, está dando uma oportunidade para que vocês dois possam reparar através da linha do amor. Coloque sim limites em seu filho, mas lhe dê muito amor. Fale com muito amor. Diga para ele o quanto você o ama, o quanto ele é especial para você. Mesmo diante de uma atitude que ele tenha, que você julgue não ser tão boa. Porque é exatamente esse amor que você derrama sobre ele é que aos poucos vai dissipando essa mágoa, essa revolta, esse sentimento intoxicado que ele traz na essência e ainda não tem consciência. Quantas vezes vocês aqui que estão me ouvindo já tiveram um contato com uma determinada pessoa que você não sabe explicar, mas o fato é que a aproximação dessa pessoa te causa um mal-estar. Você sente-se mal com essa presença, com a energia que essa pessoa emana. E se alguém te pergunta: ela te fez alguma coisa? Você diz: não. E por que sentes isso? Não sei. Meu santo não bateu com dela. Ela diz umas coisas para poder justificar. Esse exemplo que eu estou aqui a dar, vamos parar para imaginar um espírito inimigo. Um espírito que nós prejudicamos no passado.
alguém se sentiu prejudicado por nós, ofendido, maltratado, e que carrega uma mágoa profunda, um ódio, um sentimento de vingança. Imagine que esse espírito tenha a oportunidade de reencarnar, só que com um detalhe: reencarnar como nosso filho. Então, quando esse espírito reencarna nesse lar, nessa família, obviamente, ele não se recorda da vida passada, mas todos os registros do que foi vivenciado em outras existências está no seu perispírito, está presente. E quando há esse reencontro de almas, o que ocorre? Uma reação de repulsão. Nós temos dificuldades e não sabemos naquele momento explicar por quê, mas há uma repulsa. Mas por que isto? Porque Deus é um Pai de amor e de misericórdia. E o que Ele faz? Ele permite, pela lei do amor, que nós possamos reencontrar e trabalhar na linha do amor, a fim de repararmos mal entendidos. Olha que interessante. Então, quando nós, como família, como pai, como mãe, como sociedade, vamos tendo essa luz, essa compreensão, na ótica da doutrina espírita, é mais fácil, é mais compreensível, é mais aceitável você olhar para um filho, para uma filha, para um familiar e acolher. Acolher. É mais fácil você refletir naquele momento. Se hoje eu estou tendo essa oportunidade, essa experiência de estar vivendo com essa pessoa, eu vou poder reparar. Eu vou poder contribuir de alguma forma, de alguma maneira, para o nosso crescimento. O meu crescimento e o crescimento dessa pessoa. Mas por que o meu crescimento também? Por quê? Porque eu vou poder trabalhar muitas vezes a minha paciência. Quantos de nós, na qualidade de pai, de mãe, que o nosso nível de paciência é muito reduzido, é muito pequeno? Quantos de nós que o nível de tolerância praticamente é inexistente? Então, através dessas pessoas, nós estamos trabalhando também essas deficiências e estamos trabalhando também a nossa entrega. A nossa entrega, através da linha do amor. Quando nós passamos a ter essa luz que nos esclarece, essa luz que nos traz essa elucidação, é mais fácil compreender. E aquilo que era muito doloroso passa a ficar mais leve. Porque você entende a caminhada. Você entende. E quando ocorre uma morte prematura, na sua grande maioria, quantas pessoas não procuram um centro espírita para ter uma luz? Por quê? O meu filho era tão jovem, a minha filha, por que partiu dessa forma? Eu não aceito, eu não compreendo. Então é interessante observar quantas mães, quantos pais entram em depressões profundas, ou passam a entrar num conflito muito grande. E esse conflito é exatamente pela falta de conhecimento. E quando passa a haver um entendimento, tudo muda. Podemos sempre sentir saudades, é uma coisa natural. Mas quando há uma compreensão do processo, você se acalma, você compreende melhor. Então hoje, viver na escuridão, sem buscar uma base que nos traga esse esclarecimento, não é uma boa escolha. E hoje a nossa sociedade, ela tem vivenciado dentro de uma estrutura de um conhecimento muito superficial.
muito superficial. Muito dentro do imediatismo. Nós queremos tudo muito fácil, muito facilitado. E muitas das nossas dificuldades, elas só ocorrem porque nós não procuramos esse conhecimento que nos traz essa clareza, esse entendimento. Quando você procura essa conexão, tudo muda. O Rui, que não está aqui presente hoje, fisicamente conosco, ele me fez uma pergunta há umas semanas atrás e disse assim: como fazer para conseguir estar em sintonia a ponto de ouvir os Espíritos, a ponto de vê-los e percebê-los? O que é preciso que eu faça? É curioso que os espíritos amigos, ou os nossos anjos protetores, os nossos benfeitores, ou família espiritual, o nome que vocês queiram dar, tá bem? Estão sempre presentes conosco. Sempre. Sempre presentes em nossas vidas. Mas muitas vezes, nós é que estamos desconectados. Desconectados. Mas desconectados de que forma, Sidney? Eu posso dar vários exemplos de desconexões. Mágoas, revoltas, vícios e tantos outros sentimentos. Quando eu estou vibrando nesse sentimento, eu estou numa outra camada. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma antena de um rádio. Se nós tivéssemos um rádio aqui agora, nesse exato momento, a antena desse rádio, ela certamente vai captar a rádio da Nazaré, a rádio de Alcobaça, a rádio de Leiria, das Caldas, ela capta. Mas imagine que eu estou sintonizado com a rádio de Alcobaça. Está chegando todos os sinais nessa antena de outras emissoras. Mas, curiosamente, eu só vou ouvir apenas aquela rádio que eu estou sintonizado. Essa pessoa poderia dizer assim: olha aqui, eu não consigo ouvir a rádio das Caldas. Não, você pode ouvir. Desde que você mude de quê? Frequência ou sintonia. É só isso. Então, os nossos benfeitores estão sempre conosco. Estão sempre chegando na nossa antena. Só que nós nos sintonizamos com eles. Por quê? Porque por vezes estamos vibrando em frequências que dificultam. Quantas e quantas vezes nós somos orientados e nem sequer percebemos. Mas quando eu estou na mesma sintonia, eu percebo com mais clareza a informação que me é transmitida. Por vezes eu vejo, eu sinto com mais clareza a presença desses amigos. Agora, o que ocorre? Normalmente nós queremos sentir, nós queremos ver, nós queremos ouvir, mas sem buscar a sintonia. Então, eu quero ouvir a rádio de Leiria, mas preso, sintonizado à rádio de Alcobaça. Ou seja, não dá certo isso. Isso não funciona. Então eu preciso aprender a me sintonizar um pouco melhor. Me sintonizar um pouco melhor. E o que facilita a nossa sintonia? Desprendimento. Eu tenho que desprender dessa frequência. De que frequência? Frequência do egoísmo, dessa tal mágoa, desse tal ressentimento. Vamos pensar numa pessoa que guarda uma mágoa, de uma pessoa que nutre esse ressentimento, que não perdoa. Onde que ela está vibrando? No sofrimento, na dor. Na dor, no sofrimento. Então é muito difícil. Ela tem que se soltar, desgarrar, soltar, deixar embora.
Enquanto eu não me liberto de determinados sentimentos, eu fico preso, eu fico doente. Então, como que eu posso me sintonizar? Então, acender a luz em nossos corações significa desprendimento de muitas coisas que não faz tanto sentido, que não tem esse valor que por vezes nós atribuímos. Vamos refletir um pouquinho hoje, aqui agora. Vamos ser muito, mas muito sinceros. Todos vocês estão me ouvindo hoje aqui, que estão encarnados? Encarnados. Vocês, como eu, alimentam a ideia de que amanhã nós temos vários compromissos, né? De que vamos fazer algumas coisas da manhã. Nós pensamos assim, bom, amanhã eu vou levantar tal hora, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas quem te garante que isso vai acontecer? E que esses tais compromissos que você tem programado para amanhã, você vai realizar? Vamos partir do princípio que esta noite você vai desencarnar. Que você vai deixar esse corpo. Tá bem? Vamos colocar essa hipótese. Você já parou para pensar um pouquinho? O que você vai estar levando efetivamente para esse outro plano? O que realmente de importante você tem construído para você poder levar? A grande maioria tem sido pegas desprevenidas, porque a maioria alimenta a ideia que nós vamos estar sempre por aqui. Que isso só acontece com o vizinho. Que isso não acontece conosco, com a nossa família. Sim, acontece. A todo momento está acontecendo. Então, a luz que nós estamos falando essa noite é uma luz que nos ajuda a seguir também o caminho quando isso acontecer. Quando isso acontecer. Porque muitas pessoas que estão desencarnando, deixando o corpo, não estão preparadas. E o nível do sofrimento é muito grande. Pela ignorância. Vocês não fazem ideia do número de espíritos desencarnados que, por vezes, nós estamos conversando, falando com eles, que se encontram nesse estado de dor e de sofrimento. E por quê? Exatamente por essa ausência dessa luz, desse conhecimento, dessa conexão. Muitos deles estão ainda perdidos, fixados a um plano mais material. E o que seria esse plano mais material? O plano das paixões pela matéria, por tudo que envolve o que é material, ou até mesmo por pessoas. Por isso é muito importante, cada vez mais, todos nós pararmos para refletir um pouquinho. Que tudo isso aqui é muito rápido, é transitório, e que verdadeiramente o que levamos daqui, o que nós vamos levar, são apenas as obras, aquilo que realmente foi feito. O resto é tudo bobeira, é tudo bobagem. Nós damos tanta importância a tantas coisas, e pode ter certeza de uma coisa: daqui mais um século, daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de nós. Ninguém. E nos achamos tão importantes, tão diferentes, tão especiais, tão acima do outro. Não temos parado para acender essa luz. Essa luz. Hoje, nos queixamos muito da escuridão, das trevas. Mas temos tido uma grande dificuldade de acender a nossa luz interna. Porque verdadeiramente a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz.
Porque quando há luz, deixa de haver escuridão. E todos nós somos luzes. Mas é preciso que você ative a sua luz. Você precisa querer ativar a sua luz. Sidney, o que fazer para ativar a nossa luz? Amando. Amando. E esta é a nossa maior dificuldade, ou o nosso maior desafio: amar. Nós temos criado constantemente essa recusa. Nós amamos o que é conveniente, o que é fácil, mas temos muita dificuldade de amar. De amar. E é esse amor que nós transmitimos sem nenhuma condição, é que faz com que a sua luz acenda dentro de você. Você que está hoje me ouvindo, de que forma você acredita que você vem acendendo a sua luz? De que forma que vem sendo hoje o seu amor? É um amor desprendido? A maneira com a qual você ama é condicionada? É importante entender isso. Eu estava hoje falando com uma pessoa sobre uma mulher, Maria de Magdala. E nós falávamos, porque ela falava sobre o mundo machista, né? Que pouco se fala sobre as mulheres e etc, etc. E tivemos ali a conversar um pouquinho. E eu comecei a falar de mulheres para ela, ficou assim, tão encantada, né? E uma das mulheres que eu gosto muito de falar é das Marias. Maria, mãe de Jesus, e Maria de Magdala. Ou de Madalena, para quem preferir. E está falando daquela mulher incrível que Maria foi. Inclusive, fala-se muito pouco sobre ela, né? Pois é. E eu contei aquela história de Maria, principalmente Maria, depois do contato com Jesus, que ela percebe que a morte não existe. Quando ela reencontra com Jesus após a morte biológica de Jesus. Depois disso tudo, os discípulos passaram a fazer o seu caminho de trabalho. E hoje se fala muito dos apóstolos, se fala muito dos discípulos, mas pouco se fala das mulheres. Essa mulher, ela tem uma missão muito linda. Ela faz um trabalho belíssimo, que é descrito pelos Espíritos e nem tanto pelos homens. Porque ela assume um papel, naquela época, naquela altura, de cuidar de pessoas que naquela altura eram conduzidas, eram levadas para uma zona chamada Vale dos Leprosos. As pessoas na altura que tinham aquela doença de lepra, era conhecida como doença de lepra, que é a hanseníase, era conduzida para aquele local. Crianças, pessoas idosas, mulheres, todos que estavam doentes, eram confinados naquela zona. E lá eles morriam entre eles. Um doente cuidava um do outro, e assim era. Maria de Magdala, sensibilizada, ela assume um papel de enfermeira, de médica. Ela dando sadia. Sabe o que ela faz? Ela vai para lá. Ela vai ajudar aquelas pessoas. Então, todos, na verdade, fugiram. Não tiveram a coragem daquele trabalho, porque era um trabalho quase que suicida. Veja a coragem dessa mulher. Mas por que essa coragem? Porque ela sabia que a morte não existia, que a morte era apenas biológica. Ela precisava, na verdade, levar algo muito mais importante do que os cuidados básicos que outras pessoas poderiam dar.
mas ela precisava levar aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela absorveu com Jesus, com seus ensinamentos. Então Maria queria oferecer para as pessoas uma partida, um desencarne digno, consolando, fazendo com que todos percebessem que a vida continuava, que eles poderiam continuar mantendo a esperança, a fé, a confiança, que estava tudo bem, que era apenas uma doença do corpo, mas que eles continuariam vivos, que tivessem paciência, que tivessem esperança. Ela foi para o Vale dos Leprosos para levar esperança, para levar ânimo, para levar luz para as pessoas que estavam morrendo. Ela foi para o Vale dos Leprosos evangelizar, levar a boa nova para um lugar que ninguém ia ou ninguém teve coragem de ir. Isso é o quê? Um amor incondicional. Ela não foi condição, ela vai. Por que ela estava lá? Porque ela escolheu amar os doentes. Olha que interessante. Mas se pouco fala, né? Ou pouco se fala do trabalho desta mulher, dessa autora. Então é muito importante nós fazermos reflexões sobre a luz. Como eu posso ser a luz na vida de uma pessoa? Todos nós aqui podemos ser uma luz ou uma vela, um pirilampo na vida de alguém. Aquela mulher, naquela autora, ela coloca a sua vida e vai, e faz o seu trabalho. Nós vemos hoje enfermeiros de fronteiras, médicos, tantas pessoas a fazer um trabalho belíssimo no nosso planeta. Missionários e tantas outras pessoas. Mas não precisamos ir tão longe assim. Nós podemos ser uma luz dentro de casa. Dentro de casa. Nós podemos estar atentos às necessidades da nossa família, sendo uma luz naquele momento de dor, de desespero que as pessoas estão vivendo. E como? Sempre trazendo a presença do Cristo, a presença de Jesus de alguma forma. Mas Sidney, eu não levo muito jeito com as palavras. O que falar? O que dizer? O que eu posso falar para o meu filho, para a minha filha, para o meu marido, para a minha esposa? Por vezes, não é o que você fala. Eu compreendo que, às vezes, alguns têm alguma dificuldade de expressar. Tudo bem. Por vezes, a simples presença, a nossa presença, já é o bastante, já é o suficiente para acalentar, para acalmar. Isso me faz lembrar muito Chico Xavier em seus ensinamentos. É muito comum, principalmente nós que nos intitulamos espíritas, quando parte, quando desencarna, quando morre alguém, por vezes nós temos um discurso muito espiritual, como forma de consolar a família ou a pessoa que fica. Nós temos uma narrativa de um tanto espiritual. E muitas vezes, essa narrativa, essas palavras, ela não tem muito significado. Mas por quê? Porque o que a pessoa está sentindo naquele momento, a dor que aquele pai, que aquela mãe, que aquele filho, aquela filha está sentindo, não são nossas palavras que vai reduzir, que vai aliviar a dor e o sofrimento dessa pessoa, dessa família. E por vezes não percebemos isso. E Chico fazia uma coisa muito interessante. Muitas pessoas, quando o procuravam, nesse estado de dor e sofrimento, quando havia perdido alguém, o Chico era sempre uma luz para esta pessoa. Ele falava alguma coisa? Não. Ele sentava ao lado da pessoa. E por vezes, ele chorava junto com ela. Não falava mais nada, apenas chorava junto. Porque ninguém pode quantificar a dor e o sofrimento do outro. Ou dizer, eu entendo, eu compreendo. Não, você não entende, você não compreende. É só quem está vivendo aquilo no seu íntimo é que sabe.
Ah, porque eu também já perdi meu pai. Sim, mas é uma dor sua. É um sofrimento seu. É um processo seu. Não é como o processo do outro. Então, ele não entrava nesse contexto de palavras, mas ele demonstrava o seu gesto de amor sentando do lado da pessoa e chorando com a pessoa. Então, ele era aquela luz que acalmava, que tranquilizava. Em outros tempos, em outros momentos, quando procurado, aquela pessoa estando em outro nível de esclarecimento, ele trazia informações do outro plano para acalmar ainda mais. Então vamos refletir hoje sobre como sobre como você que aqui está, pode ser uma luz, uma luz. Existem milhares e milhares de velas apagadas. Vamos imaginar que cada uma dessas velas sejam pessoas. E você seja uma vela que está acesa. Se você puder acender a vela do seu lado, e esta outra vela puder acender a outra do lado, muito rapidamente, nós temos uma luz muito intensa no nosso planeta. E essa luz é esse conhecimento do amor que precisamos transmitir para todos. Porque é o amor que vai nos ajudar cada vez mais, nos libertar das doenças, dos sofrimentos, dos vícios, das dificuldades comportamentais que ainda vivem em nossos corações. Essa é a nossa missão. Que esse ano seja para todos nós um ano de profunda reflexão da maneira com a qual eu gostaria, eu pretendo, o que? Iluminar o meu caminho, o caminho da minha família, o caminho dos meus amigos. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso deixar esse plano com um sentimento, com a sensação de um dever cumprido, de algo realizado? Pense nisso. Isso faz a grande diferença. Aquilo que nós estamos procurando fazer, vai fazer a grande diferença. Eu vou finalizar com uma frase que eu utilizo muitas vezes, de uma benfeitora espiritual, muito querida, que nos coloca sempre para refletir. Ela diz o seguinte, ela faz uma pergunta, na verdade. Quem não serve, serve para quê? Quem não serve, serve para quê? Você serve. Pense nisso. Obrigado pelo carinho de todos, pela vossa paciência, pela vossa atenção. Vamos dar início agora ao trabalho da fluidificação das águas e dos passes. Que Jesus nos ilumine a todos nós. Obrigado pelo carinho de todos.